Não pretendemos com este ciclo esgotar as questões postas, tampouco temos a ideia de que tais discussões possam harmonizar a convivência no espaço público, que apareceu essa questão. Para além de tais pretensões, o que se ambiciona com esse ciclo de debates aqui apresentado é abrir uma clareira no árido cotidiano de uma cidade como São Paulo para o debate de questões públicas que, em nosso entender, são urgentes para a reflexão de fundamentos de práticas políticas, sociais e culturais de todos nós. Então, a questão nossa, fundamental, é de que maneira a gente pode ter esses espaços de alargamento do tempo, você entendeu? Porque, sabe, o nosso tempo, ele é insuportavelmente o mesmo, não é? Mas tem alguns momentos que o tempo faz assim, ele alarga, ele como é que é? Uma vez eu vi a Nélia da Penhal falando isso, que a literatura dilata o tempo, né? Dilata o tempo nesse sentido da experiência, né? Porque aquele tempo que você está lá, tomado, sendo levado, a questão fundamental é essa, em que medida a gente se deixa voluntariamente ser levado. Para que a gente possa se deixar ser levado, a gente precisa confiar no outro. Mas nessas horas me consola a ideia de que tudo que eu estiver falando aqui, nada disso presta, não é? Porque o outro faz o que quiser com isso. Então, não é muito exatamente aquilo que está sendo dito que importa, né? Mas é alguma coisa que escoa, uma certa ideia de mundo, de vida que escoa naquilo que você está dizendo, independentemente do que você está dizendo, né? Então eu espero novamente que sobre as coisas que tiver que dizer aqui, por mais duras que elas sejam, elas serão, elas remetam em alguma medida a uma espécie de expansão da vida, de florescimento, né, da vida, de tomar a vida como enigma, sempre, né? O problema fundamental é este. Todos aqueles que vêm falar sobre determinados temas, a pergunta última que nós precisamos fazer é assim: bom, tá bom, o que ele está me dizendo faz a vida florescer ou murchar? Eu coloco essa questão, né, de quando se vai para a cidade, quando se vai para o espaço público, o que se encontra hoje, né? O que é esse espaço? E aí eu lembrei, para concluir, de um debate do Zé Fernando, que eu fui reler uma fala que ele fez, e ele dizia assim que o narrador não tematiza a cidade, mas que a cidade é um lugar onde fazer teatro ainda pode vir a ter sentido, porque ali se junta duas formas de militância. Você dizia, pelo menos está assim na transcrição. Aí você diz assim, o cara passa e diz assim, legal o que você está fazendo, mas o teatro só se instaura efetivamente quando aquele que está vendo tem o mínimo de solidariedade com quem está ao lado. E essa solidariedade já é um esboço de organização. Então, passado, acho que esse dia você teve a experiência, e né, vocês tiveram a experiência lá com Bexiga, me parece que você pensa isso talvez de outro jeito, não sei. O que é essa solidariedade, o que é essa relação com os grupos vizinhos, que tipo de convivência que se consegue instaurar? A gente hoje estava conversando sobre isso, sobre o fato de que a gente gostaria tanto de amar a terra na qual nós vivemos e trabalhamos. Quando você falou da história do vínculo, imediatamente eu colei nessa angústia que a gente expressou dessa maneira hoje, depois de um ano de processo em cima desse projeto Barra Funda, que é o projeto atual da companhia, que pretende se inspirar na Barra Funda, passado, presente e futuro. Então, para o Ortega, nessa nossa era da segurança, há uma despolitização da vida. Não, o terreno da rua é o que nos chega como o terreno do medo. A rua, os seus habitantes, as pessoas que transitam, que moram, que dormem, são colocados como estranho ou estrangeiro, são os outros com relação a nós. Vivemos em lugares fechados, muitos, dependendo, enfim, quanto mais rico, mais fechado, mais cercado e mais vigiado. Transitamos dentro da cidade de lugar fechado em lugar fechado, não há uma continuidade. É raro você ter que caminhar para sair de um lugar para chegar em outro, é realmente raro.
nós que usamos transporte público, vem um pouco mais a continuidade da cidade. Mas outro dia, outra anedota, eu estava no ônibus, eu sempre usei transporte público. Enfim, eu estava no ônibus e era dia nacional sem carro, dia mundial sem carro. E aí nesse dia mundial sem carro, use transporte coletivo ou alternativo. E aí tinha um desenho de um ônibus, um trem, uma pessoa de bicicleta e uma pessoa caminhando. Ou seja, a pessoa caminhando não é um transporte coletivo, portanto é um transporte alternativo. É mais ou menos a mesma lógica. Meu pai outro dia virou para mim e falou assim: "Ei, Natália, esses transeuntes estão muito folgados com essa nova lei." Eu falei: "Pai, mas você é um transeunte." Calma. E o movimento Fora do Eixo, ele vem, a gente tem muita clareza disso, que a gente está organizando, a gente está pensando sobre isso e pensando num sentido muito mais pós-rancor, que a gente chama, é um conceito fora do eixo. Pós-rancor, que é o quê? Chega de chororô, gente. É um negócio assim, gente, é difícil, já sabemos, gente, já sabemos. E aí, o que a gente vai fazer? É o pós-rancor mesmo, assim, a partir do que a gente tem, qual que é a solução e o que a gente vai fazer junto. Então a gente se fala que a gente é um movimento pós-rancoroso, que a gente está aqui para trazer proposta, que a gente não ignora o passado, imagina, a gente está aqui para aprender com ele. A gente precisa desse F5, essa atualização urgente. Eu queria falar desse lugar onde nós estamos. Eu queria dizer que é um absoluto privilégio estar nesse lugar, não só no projeto do Centro Cultural de São Paulo, uma obra de um arquiteto, que, se vocês perceberem atentamente, é um projeto que foi feito e foi desenhado para não ter portas, para ser um espaço aberto, né? Absolutamente aberto. Tanto é que o que se tentou fazer de fechamento e portas, vocês podem perceber que é uma gambiarra desgraçada, né? E que sempre dá errado, não fecha direito, empena, etc. Porque esse é um lugar sem portas, e esse lugar onde a gente está, dentro desse espaço, é um lugar que foi pensado, foi feito para poder ser visto, né, de todos os ângulos, numa espécie, esse prédio, como o próprio prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é uma verdadeira celebração da ideia de um espaço público. É quase um poema, né, ao espaço público. A ideia de que é possível pensar um espaço privado no sentido de interior, né? Nós não estamos no meio da rua, nós estamos num espaço de dentro, mas é um espaço de dentro que faz um esforço enorme para ser um espaço fora, simultaneamente, para ser um espaço aberto. E acho que não é por acaso, e eu queria fazer uma homenagem ao Eurico, que já faleceu, que esse é um lugar dos mais apropriados pelas pessoas que usam, que eu conheço na cidade de São Paulo. Em qualquer hora do dia que a gente vier aqui, esse, como o Sesc Pompeia, como alguns outros exemplos que a gente tem, é um espaço lotado e com uma enorme diversidade de gente, de idades, de jeitos, etc. E acho que tem a ver, sim, com a natureza desse espaço, com a maneira como ele está concebido, com a generosidade que ele tem em relação e a discussão que ele faz entre dentro e fora, entre público e privado, entre fechado e aberto. E ouvindo a Carol aqui, eu comecei a ter mais certeza disso. A gente já está já é um outro patamar. Os ocupas e as manifestações de apropriação artística, elas já são outro momento. Elas trazem dentro delas não apenas a rediscussão do lugar, da centralidade, mas elas trazem um questionamento da organização social, elas trazem uma proposta de nova tecnologia social, elas trazem um questionamento da forma de organização do Estado e das instituições. Ninguém sabe, não dá para perguntar qual é a proposta, porque não tem uma proposta.
é absolutamente impossível imaginar que as utopias que organizaram as lutas do século XX foram utopias que demoraram décadas para ser forjadas. A utopia do socialismo, né, a utopia do comunismo, essas utopias demoraram décadas, assim, muitos anos. E elas mesmo que estão em xeque, e elas que estão vivendo uma derrocada, as formas de representação política, as formas de organização social. Agora, achar que existe uma nova utopia formulada, já pronta para ser, não tem, mas ela está sendo pensada, questionada e vivida, experimentada simultaneamente por um monte de pontos do território hoje que estão se colocando essa questão. E estão se colocando a questão, e essa é uma diferença muito grande. E aí é que eu acho que tem uma ruptura, porque estão se colocando essa questão não só intelectualmente, teoricamente, mas estão se colocando essa questão no próprio corpo, na própria vida, no próprio espaço.